Glória a Deus, a igreja pode tomar assento, amém? Para honra e glória do nome do Senhor, eu me coloquei hoje aqui em obediência, na verdade. Não por capacidade, mas por obediência. E o Senhor sabe aquele que se dispõe, né? Sabe da nossa condição, sabe do nosso potencial e sabe também da nossa dependência total nele. Então, quando foi dito que se eu poderia trazer a mensagem da parte do Senhor nesta noite, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Porque a palavra é tua, não minha. Graças a Deus que a gente só é transmissor daquilo que o Senhor já tem dito, daquilo que o Senhor já tem na palavra viva e eficaz dele. Então, assim, a gente vem com um pouco de tremor, um pouco de insegurança, sim, porque é uma responsabilidade quando a gente vem falar no nome do Senhor. Queria pedir para a igreja abrir a palavra do Senhor, lá em Números 13. Os que forem encontrando, pode se colocar de pé. Todos encontraram? Números 13, só 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de teus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai amado, eis aqui a tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante, Pai, que espada de 2 gumes. Senhor, é centrada, Pai, baseada totalmente na tua palavra, que eu me disponho, Pai, a estar nesta noite comunicando aquilo que o Senhor já tem revelado ao meu coração. Estarei transmitindo à tua igreja, Pai. Por isso eu peço o revestimento do teu Espírito Santo, Senhor. A simplicidade do teu Espírito Santo, Pai, me capacita, Pai, pois eu não posso, Senhor, mas eu dependo totalmente de Ti, Senhor. E em nome de Jesus, que Tu possas estar preparando toda a mente, todo o coração nessa noite, para que a Tua palavra, ela venha dar fruto, Senhor, ela venha florescer, ela venha trazer vida, Senhor, ela venha mudar conceitos errados, Pai, e ela venha nos abrir, Senhor, o entendimento de tudo aquilo que Tu tens e Tu queres para as nossas vidas, Pai. É na dependência do Teu Espírito Santo que eu me coloco, apresento a Tua igreja e peço, Pai, repreenda em nome de Jesus todo levante, Pai, toda seta, Pai, que tentar impedir, Senhor, o entendimento da Tua palavra, que vier distrair, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, e que nesta noite, Pai, todo feito, toda honra e toda glória seja direcionada totalmente, somente a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. A igreja pode tomar assento, amém? Quem, na verdade, aqui já viveu uma promessa do Senhor? Uma promessa que o Senhor já fez e já foi concretizada. Amém. Eu também, glória a Deus. Todos nós temos promessa do Senhor. Cada um daqueles que um dia o Senhor livrou lá do Egito da escravidão. Todos nós que um dia estávamos condenados a morrer no pecado, a sermos lançados no fogo do inferno. Todos nós que um dia estávamos lançados no lamaçal do pecado. Todos nós que um dia o Senhor nos resgatou. Para cada um de nós o Senhor tem uma promessa. Nem que seja uma promessa. Uma delas é a salvação. Aqueles que perseverar, que continuar, que permanecer no caminho do Senhor, esse já tem a salvação garantida. Aleluia. Essa é uma das promessas do Senhor. E muitas vezes nós falamos das promessas vindouras, da promessa da Canaã celestial. E muitas vezes, quantos de nós como crentes, como servos do Senhor, eleitos do Senhor, deixamos? deixamos de viver algumas promessas aqui, nessa terra.
Quem tem esperado aqui nessa terra uma promessa do Senhor? Eu tenho esperado. Eu tenho esperado algo do Senhor aqui. Porque eu sei que lá na Canaã celestial, o meu lugar está reservado. Eu creio. Eu creio que o lugar de cada um aqui está reservado. Mas o Senhor, Ele quer também que nós venhamos desfrutar do bem que Ele tem para oferecer para nós aqui ainda nessa terra. E nós vamos nos basear aqui no povo de Israel. O povo de Israel, quantos anos viveu no cativeiro do Egito? 400 anos. Escravos ali no Egito. Até que o Senhor, pela mão de Moisés, levou Moisés até aquele lugar para tirar o povo de lá. Porque o Senhor, a palavra do Senhor fala que o Senhor ouviu o clamor desse povo. O clamor que subia até os ouvidos do Senhor. O clamor do povo ali no Egito. O Senhor ouvia. O Senhor não estava com os ouvidos tapados. O Senhor ouvia o clamor do povo. Levantou Moisés. Moisés falou: ah, Senhor, mas eu não sei falar não, mas é tu mesmo que vai. Pegou Arão, mandou com Moisés e falou: agora vai e liberta o meu povo. E Moisés obedeceu. Foi até a terra do Egito. Na autoridade do nome do Senhor, não na força dele, nem com as palavras dele, porque a palavra de Deus fala que Moisés, ele era duro de palavras, duro de língua. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que ele era gago, né? Eu não sei, mas é o que alguns dizem. Era um homem assim que estava na dependência total do Senhor. E ele foi até lá, na autoridade do nome do Senhor. Fez o povo passar pelo Mar Vermelho. Lançou as 10 pragas primeiro sobre aquela nação. Lançou mão de tudo aquilo que tinha naquele Egito, naquela vida de escravidão ali. Pegou o povo pelas mãos do Senhor. Fez caminhar até o Mar Vermelho. Abriu o Mar Vermelho. Caminhou, conduziu o povo pelo deserto. E muitos milagres o povo de Deus viu ali no deserto. Tanto como as águas amargas se tornarem doce, o maná que descia do céu todos os dias para suprir a fome do povo, os milagres constantes de cada dia que o Senhor dava. O povo se rebeliava contra o Senhor e o Senhor perdoava, restaurava a comunhão com o povo pecava novamente, o Senhor pela misericórdia, mais uma vez, tantas vezes o Senhor pegou o teu povo e livrou das mãos do inimigo, deu livramento. E quanta coisa o Senhor fez com o povo ali no deserto. Trazendo isso para nossas vidas hoje, nós também um dia saímos do Egito, da escravidão, das mãos, das garras de Satanás. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas coisas o Senhor já tem feito por nós. E muitas vezes nós ainda duvidamos do potencial do Senhor. Quantas vezes nós murmuramos e pecamos contra o nosso Senhor. E Deus, pela infinita graça e misericórdia dele, todas as vezes que nós temos nos colocado, nos arrependido diante dele, ele: filho, vem, você está perdoado. Porém, para a nação de Israel, havia uma promessa. Uma promessa que não dependia mais de Deus. Dependia somente do povo de Israel, deles mesmos. Aqui em Números 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. O que o Senhor fez aqui, com as 12 tribos de Israel, o Senhor mandou que Moisés pegasse um homem para ficar como líder, como maioral de cada tribo, e pegou esses 12 homens e falou: agora vocês vão espiem a terra que eu hei, aqui já houve a promessa do Senhor, a terra que eu hei de dar. Já não dependia mais do Senhor. Quando o Senhor, ele fala para mim e para você que ele já nos deu algo e que tem algo separado para nós, o Senhor, a parte dele, ele já fez. O restante é com a gente. O Senhor não cria filhos mimados. O Senhor, ele é um pai que educa. O Senhor, ele é um Deus que leva a educação dos teus filhos muito a sério. Muitas vezes diferente até mesmo da gente, que abre mão de muitas coisas para os nossos filhos em momento que não é para abrir mão.
Muitas vezes a gente passa a mão na cabeça deles quando na verdade não é para passar. E muitas vezes nós impedimos até eles de serem abençoados por causa dos nossos mimos. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira. O Senhor, Ele não mima. Ele educa, Ele levanta, Ele faz de nós líderes fortes, líderes capacitados. Aí Ele nos envia. Foi o que Ele fez com Moisés. Primeiro, o Senhor, Ele preparou Moisés. Ele preparou. O Senhor, Ele não nos dá nada, não nos pede nada, sem antes nos preparar. Se Ele manda a gente ir, se Ele manda a gente fazer, Ele sabe que a gente pode. Não pela nossa força, mas no poder que há nas mãos poderosas do nosso Senhor. Então nós precisamos nos atentar que muitas das vezes, aqui nessa terra, nós não conseguimos algo por falha nossa mesmo. Por falha nossa mesmo. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Hoje nós vamos ler um pouquinho, porque há necessidade de uma compreensão totalmente baseada na palavra mesmo, a respeito desse texto. Aqui houve uma ordem, em Números 13. Envia, Moisés, envia esses 12 homens àquela terra, a terra que eu hei de dar a Israel. Agora em Números 13, 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda Gomém. Esse foi o 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. Agora o 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma viga, como também romãs e figos. O que esse versículo fala para nós a respeito desse texto? A promessa que o Senhor havia feito para Israel era verdadeira. Esses homens, eles foram até lá, espiaram essa terra, e desse lugar chamado Escol, onde eles estiveram, eles trouxeram um cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar em uma verga. 2 homens para carregar um cacho de uva. E havia nessa terra também romã e figos. Assim nos fala a palavra do Senhor. No 13, 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades, e tornando, deram-lhe conta eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. A promessa do Senhor confirmada aqui pelos espias. Aqueles 12 homens que o Senhor enviou através de Moisés a Canaã para espiar aquela terra. Era a verdadeira promessa. A verdadeira promessa de Deus. O Senhor tem promessas para nós. Nós precisamos nos atentar àquilo que o Senhor tem para nós. Nessa terra ainda o Senhor tem promessas para nós. Muitas vezes você, como eu, a gente pode pensar: Senhor, por que o meu ministério está parado? Por que o meu ministério não cresce? Por que a minha família não desenvolve? Por que a tua igreja está nessa inércia espiritual, Pai? Por que nada acontece ao nosso redor, Senhor? Por que tudo parece tão perdido, quando na verdade já fomos resgatados do Egito, já passamos por esse deserto? Por que nós não conseguimos, Pai, chegar na Canaã, Pai? Por que não conseguimos chegar até uma terra boa? Uma terra onde meus filhos também possam se deleitar, Pai. Uma terra onde a gente possa descansar realmente, que a provisão total é do Senhor. Por que muitas vezes ainda nós não temos enxergado isso? A resposta está aqui no 13, 28. O povo,
porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades forte e muito grande. E também vimos ali filhos de Anak. Os espias foram lá, viram que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, que era a terra joinha para se viver, uma terra que eles estariam assim, só no deleite do Senhor. Mas houve o quê? O 28 aí? Porém. Houve um porém. Nós precisamos tirar esse porém das nossas vidas, senão nós não vamos enxergar a promessa de Deus. Nós precisamos tirar o porém das nossas vidas, porque senão não enxergaremos a promessa de Deus. Não alcançaremos, até enxergaremos, porque eles viram que a promessa era verdadeira. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos filhos de Anak. Filhos de Anak eram os gigantes. Um povo poderoso, os gigantes, muros altos. Eram muros que tinham muitos metros de espessura, não sei se 6 de largura e 7 de altura, não me recordo muito bem, mas eram muros muito fortes. Era por esses muros, por esses gigantes, por essas fortalezas que Canaã estava cercada. O Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: qual é o gigante que tem impedido você de alcançar a tua bênção? Quais são os gigantes que você está morrendo de medo de enfrentar? Quais são as fortalezas que você está com medo de encarar? O Senhor pergunta para mim e para você hoje. Qual é o teu medo? Porque se lá no Números 13, o Senhor falou, eu hei de dar. Aonde está a nossa confiança para alcançarmos aquilo que o Senhor já tem separado para nós? Será que muitas vezes nós não estamos como esses 10? Porque foram enviados 12. Mas 10 deles, somente 10. Aliás, 10 deles tiveram essa visão dos gigantes, das fortalezas, dos números. Números de um povo muito numeroso e forte. Foram enviados 10 espias. E esse porém deles fez com que a bênção deles ficasse bem para trás. A gente precisa estar percebido que Deus está falando conosco nessa noite. É com muito temor que eu trago essa palavra da parte do Senhor, porque mexeu muito comigo também. Eu confesso para os irmãos que já tem mesmo uns dias já, se não meses, que o Senhor trouxe essa palavra para mim. E eu estava orando a Deus, falei, Pai, eu não vou pedir oportunidade para ministrar a Tua palavra, porque a Tua oportunidade vem de Ti. Se o Senhor entregou essa palavra para essa noite, o Senhor quer modificar algum conceito errado aqui nesta noite. O Senhor, Ele quer mudar algum posicionamento errado, tanto meu quanto teu, nesta noite. O Senhor havia dito a terra que eu hei de dar. Mas eles olharam muito para as fortalezas e para os gigantes. Talvez o nosso gigante nessa noite seja a nossa timidez. Talvez seja a nossa insegurança. Talvez seja o nosso medo. Talvez seja os pensamentos que o inimigo tem posto em nossa mente, que nós não vamos conseguir mesmo, jamais. Quem é você? O Senhor manda dizer para você, para mim nessa noite, que nós somos eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Povo de Deus. Foi pago um preço alto pela minha vida e pela tua vida. O que mais o Senhor tem que fazer para que nós venhamos entender isso? O que mais o Senhor tem que fazer, além de já ter entregue o Filho amado dele, para se fazer maldição no meu lugar e no teu lugar, a morrer na cruz do Calvário, vertendo todo o sangue dele ali por mim e por você, o que mais o Senhor precisa fazer para que nós venhamos confiar nele? Aqui o Senhor ordenou que fosse. A promessa estava feita, a promessa era verdadeira. A terra era realmente boa. Mas o porém olhou muito para o gigante. Talvez o nosso gigante somos nós mesmos. É o pior gigante mesmo que podemos enfrentar, é nós mesmos.
Porque muitas vezes a gente não quer descer. Porque muitas vezes a gente não quer submeter. Se o Senhor havia já ordenado, era para eles fazer somente, exatamente aquilo que o Senhor havia ordenado. Mas a visão limitada deles colocou esse porém. Ali em Números 13:32, além deles acharem que a promessa do Senhor não estava ao alcance deles, eles infamaram a promessa de Deus. Já houve mais um pecado contra o Senhor aqui. E infamaram a terra que tinham espiado perante os olhos perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. 10 homens responsáveis por divulgar uma má notícia em uma congregação que estava dependendo das notícias desses homens que foram enviados. Foram enviados somente 12 homens, mas havia toda uma congregação que estava querendo notícias daquela cidade. Talvez eu e você, a gente venha entrar no meio da multidão e a gente venha se contaminar com as más notícias que aqueles que não creem, aqueles que já perderam a esperança, aqueles que já não acreditam que possam alcançar a promessa, falo para mim e para você: olha, não adianta não, não vai não, esse gigante não é para você, esse muro não vai cair, por essa fortaleza você não vai passar. No meio daquela grande congregação, aqueles homens infamaram a promessa do Senhor. E é isso que acontece muitas vezes com a gente hoje, tanto na fábrica, como até mesmo dentro da igreja, na fábrica, qualquer lugar, em casa. Quantas pessoas têm dito para você: vá em frente que você vai conseguir? Quantas pessoas têm dito para você: persevera porque o Senhor falou que vai te dar? Continua porque o Senhor falou que vai fazer? Vá em frente, você pode, não na tua força, não creio que na tua força você pode, mas na força do Senhor. Vá em frente que você vai conseguir. Quantas vezes a gente ouve isso de alguém? Dificilmente. E quando, de vez em quando a gente ouve, parece até na brincadeira, né? Ah, Marcelo, continua aí, vai fundo, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É aquele vai dar tudo certo com a certeza já no coração de que não vai dar certo. Mas pelo poder e autoridade que há na palavra do Senhor, o Senhor diz nessa noite: vá em frente que vai dar tudo certo. Vá em frente, vai dar tudo certo. Números 14:4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao... Misericórdia, Senhor. Misericórdia desse povo que muitas vezes acha a vida cristã tão monótona. Às vezes a gente acha a vida cristã tão dura, tão sem graça, tão sem sentido. E muitas vezes a gente começa a sentir falta até do mundo. Porque o Egito aqui representa o mundo. Quantas vezes a gente acha que lá fora está bem melhor do que aqui dentro. Aqui dentro eu não quero limitar aqui, dentro da igreja, aqui nesse salão, não quero limitar aqui. Mas dentro da vontade do Senhor. Quantos de nós muitas vezes pecamos contra o Senhor em achar que lá fora está bem melhor do que aqui dentro? Isso aqui foi um erro grave deles. Voltemos então ao Egito. Vamos levantar um líder aí. Já que Moisés foi levantado para tirar a gente do Egito, vamos levantar um líder que venha conduzir novamente ao Egito. Preferiram voltar para o Egito do que enfrentar os gigantes. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes isso acontece comigo, com você? Quantas vezes? Mas entre esses 12 espias, houve 2 que fez toda a diferença.
Será que hoje o Senhor pode encontrar em mim, em você, um Caleb, um Josué? Porque mais para frente nós vamos ver que foram os 2 únicos dos 12 espias que entraram na Canaã. Na terra de Canaã. A terra prometida pelo Senhor. Números 14, 6, 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. E o verso 8. Quem pode ler para mim o verso 8? Robson, lê para nós, Robson, o verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e no lar dará, terra que maná leite e mel. Aleluia. Josué e Caleb aqui reconheceram: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Josué e Caleb foram os 2, entre os 12, que voltaram de espiar a terra e trouxeram uma notícia boa, um encorajamento ao povo. Mas eles reconheceram que havia 2 condições. O verso 8. Se o Senhor se agradar de nós. Verso 9. Se não formos rebeldes. Porque o Senhor colocou essas 2 condições. Porque o povo, na caminhada pelo deserto, já havia recebido as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Eles já conheciam as leis, já sabiam o que tinha que ser feito. E nós hoje, com a palavra de Deus em nossas mãos, nós sabemos exatamente o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Nós sabemos exatamente quando estamos nos rebelando ou não contra o Senhor. Porque se o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, e se nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, são 2 princípios que nós precisamos conhecer. São 2 princípios que nós precisamos conhecer. Que o Senhor, Ele precisa se agradar de nós. É uma condição que o Senhor colocou para que esse povo entrasse na terra. A segunda, se não nos rebelarmos contra o Senhor, nós precisamos clamar a misericórdia do Senhor. Eu preciso clamar a misericórdia do Senhor. Porque constantemente, muitas vezes nem mesmo sai da minha boca, mas muitas vezes o meu coração se rebela contra o meu Senhor. Mas automaticamente o Espírito Santo que habita dentro de mim me alerta. Filha, joelho no chão, cara no pó. Porque se não for dessa maneira, não há perdão. E é dessa maneira que nós nos encontramos e temos comunhão com o Senhor. É com a cara no pó, é com o joelho no chão. Coração altivo, olhos altivos, o Senhor rejeita. Talvez alguma promessa da minha vida e da tua vida ainda esteja muito distante de acontecer. Por causa da nossa posição. Ou por causa da nossa falta de posicionamento. O Senhor nessa noite, Ele está requerendo algo de mim e de você. O Senhor tem promessas para mim e para você. Mas a gente precisa estar em obediência, em concordância com a palavra do Senhor. Sem dizer que aqui o povo se rebelou totalmente contra autoridades, né? Contra autoridades mesmo. Porque quando a gente causa algum tipo de confusão no meio da congregação do Senhor, a gente está pecando contra o Senhor. A gente está pecando contra as autoridades que o Senhor colocou sobre nós. E a bênção não chega na nossa casa. A bênção não chega em nossas vidas dessa maneira.
O Senhor, Ele quer nos abençoar. O Senhor, Ele quer entregar aquilo que Ele tem por promessa para nossas vidas. Mas a gente vê baseado totalmente na palavra do Senhor, que há uma condição. Há uma condição. 14:26. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Do 26 ao 35, amém? Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz eles: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos teus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram cortados segundo a toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. A desobediência do povo. E a sentença do Senhor sobre aqueles que não se atentam para a palavra do Senhor, sobre aqueles que se rebelam contra o Senhor, sobre aqueles que infamam as palavras e as promessas do Senhor, sobre aqueles que se levantam contra a autoridade maior e suprema de nossas vidas, que é o nosso Senhor. Aqui o Senhor falou, eles espiaram a terra por 40 dias. Por cada dia o Senhor contou um ano. Ficariam 40 anos vagando, rodando pelo deserto, até que morreriam. Os cadáveres iam ser encontrados ali, tampados, cobertos pela areia do deserto. Algo muito sério. E é muito sério mesmo. E é triste saber que muitos de nós, como cristãos, como os filhos de Deus, se nós não nos apercebemos, essa sentença que também pode vir sobre nós. Quanto tempo a gente está rodando? Quanto tempo a gente está andando? Quanto tempo a gente está indo de lá para cá, daqui para lá, daqui para ali? Parece que está tudo perdido. Quanto tempo a gente está indo atrás de algo e não chega? Às vezes a gente está rodando aí, ó, no mesmo lugar. Mas o Senhor fala, você ainda tem muito que aprender. Você ainda tem muito que aprender para alcançar aquilo que eu tenho reservado. Ou para você, ou se não somente para outra geração. Quando você morrer, for enterrado nesse deserto que você mesmo está cultivando, então eu entrego a bênção para os teus filhos. Porque aqui o Senhor falou que essa geração ficaria pelo deserto. E que a promessa, só quem herdaria seria os filhos da nova geração. Eu quero sim que meus filhos sejam abençoados. Eu oro a Deus. Eu falo da palavra de Deus para eles. Eu ensino, eu explico. Mas eu quero viver as promessas de Deus para minha vida. A geração deles eu quero, em nome de Jesus. Eu oro para isso. Eu falo para Deus, Pai, que responsabilidade o Senhor colocou na minha mão e do Maurício. Que é criar 2 crianças, Pai, para Ti.
Porque ou a gente cria para o Senhor, ou a gente cria para morrer no deserto. E o nosso manual de instrução não pode ser outro senão a palavra de Deus. Doa eles o que doer. De vez em quando eu vou, falo, eles até, ai mãe, tá, mas chega já. Não. Porque a palavra de Deus fala, fale constantemente da palavra do Senhor aos teus filhos. Fala na mesa, fala no jantar, no almoço, no caminhar. Fala da palavra do Senhor. Porque essa é a geração que o Senhor vai levantar para conquistar também a terra prometida. Para aqueles que não têm filhos, né, fala, mas e eu? E eu como fico? Vocês que ainda não têm filhos, o Senhor tem um chamado de liderança para vocês também. Porque vocês trabalham, vocês congregam, o Senhor tem algo para vocês na fábrica, o Senhor tem algo para vocês na casa de Deus aqui. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem já posto nas nossas mãos. Aqueles que o Senhor tem posto para que nós lideremos. Porque nós vamos chegar aqui num ponto muito sério a respeito da liderança. Eu como mãe, Maurício como pai, aqueles que têm filhos aqui como pais, como mães, vocês são autoridade sobre a vida dos seus filhos. Nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. Como que eles têm nos visto? Como nossos filhos têm olhado para nós? Como aqueles que nós lideramos têm visto a nossa vida? Qual tem sido o nosso testemunho? Porque muitas vezes a gente está na vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer mostrar para os nossos filhos que nós estamos na vontade de Deus. Olha, eu vou na igreja, eu não falo palavrão, eu não falo mal de ninguém aqui dentro de casa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, então eu estou na vontade de Deus. Mas o Senhor te pergunta hoje, pergunta para mim e para você. Nós estamos só na vontade ou no centro da vontade de Deus, que é uma diferença total? Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos nos preocupar em fazer exatamente aquilo que o Senhor nos ordena fazer, baseado na palavra dEle. Não só por um ritual religioso, não só vir à casa do Senhor, não só ficar com a Bíblia debaixo do braço, vai para baixo, vai para cima, não só dar a paz do Senhor. O Senhor, Ele pede um compromisso sério, tanto meu quanto teu. O Senhor, Ele diz que não há mais tempo da gente brincar de filhos rebeldes. A igreja do Senhor precisa se posicionar. A liderança da igreja do Senhor precisa se fortalecer. Porque muito nós falamos, muito nós somos rápidos para falar. Ah, mas fulano de tal, ah, mas Beltrano, ah, mas vamos fazer assim. Mas o Senhor, Ele quer que nós estejamos integrados, que nós estejamos enraizados a fazer a diferença aqui nesse lugar. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, esse compromisso Ele quer com você nesta noite. O Senhor não quer só levantar líderes. O Senhor, Ele quer levantar líderes comprometidos com a palavra de Deus, fiéis à palavra de Deus. O Senhor, Ele quer líderes que venham fazer diferença na congregação, como Josué e Caleb. Incentivou o povo. Incentivou. Falou para a congregação as condições que o Senhor queria para conquistar aquela terra. Falou que haveria jeito, haveria sim, não na força deles, mas na força do Senhor. Líderes que mesmo com toda aquela congregação em oposição, já contaminado por aqueles 10, esses 2, eles mantiveram a visão deles, a fé deles ali no Senhor. Porque muitas vezes a gente é assim, eu vou pela maioria. O que a maioria achou, pastor? O que a maioria achou, líder do louvor? O que a maioria achou? A palavra de Deus já nos garante que nem sempre a voz da maioria é aquilo que é a vontade de Deus. Nós como líderes, não só na casa do Senhor, mas na nossa casa também. Onde o Senhor nos levar para liderar algo, qualquer condição, qualquer situação, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, independente do que esse povo todo aqui ache, Pai, o que o Senhor acha por melhor? O que é o certo?
O que é o certo, Senhor? Ditado mundano e errado, que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz de Deus é a palavra de Deus no nosso coração. A voz do Senhor está aqui. É só nós abrirmos a palavra de Deus e o Senhor fala em nosso coração. Nós temos que ter cuidado. Convido os irmãos a abrir lá em Números 20. Do 7 ao 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os teus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: Ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os animais. Aqui em Números 20... já era a nova geração. Uma nova geração já estava surgindo. Aliás, já tinha surgido. Uma nova geração que o Senhor já tinha levantado ali, porque das 12 tribos foram nascendo os filhos, os mais velhos, aqueles que o Senhor havia proibido já de entrar na terra prometida, foram morrendo no deserto. E aqui já estava uma nova geração que o Senhor colocaria na terra prometida. E ainda assim, o povo continuava no erro, murmurando, falando mal, indo contra a autoridade que o Senhor já tinha estabelecido sobre eles, sobre a vida de Moisés. Miriam, Arão, todos esses se rebelaram contra o Senhor, porque desobedeceram e se rebeliaram contra Moisés. Moisés já estava saturado. O líder pode ficar saturado, amados? O líder pode ficar estressado? O líder pode perder o controle a ponto de perder uma bênção dessa aqui que o Senhor havia prometido e que até Moisés, como o maior profeta, abaixo do Senhor Jesus, o maior profeta, o amigo de Deus, aquele que tinha uma amizade tão extrema com o Senhor, que falava face a face com o Senhor, ficar fora de entrar na terra prometida? Foi proibido de entrar na terra prometida. E às vezes a gente se acha, né? Não, imagina. Que isso, irmãos? Mulher de oração. Que isso, amados? Não. O jeito que eu faço a obra, eu estou de segunda a domingo na igreja. Imagina que o Senhor não vai. O Senhor não vai, o Senhor não vai. A palavra dele nos garante que se nós não nos atentarmos exatamente àquilo que o Senhor tem mandado ser feito, se nós de alguma maneira desobedecermos um dos itens sequer daquilo que o Senhor tem estabelecido para que nós façamos, ele tira a bênção sim. Moisés, é claro, Moisés entrou na Canaã celestial, reina com o Senhor, vai reinar, tá tudo certo com a vida espiritual dele lá na Canaã celestial. Mas a promessa do Senhor era para essa terra. Talvez eu e você tenhamos perdido a oportunidade de viver o melhor nessa terra por causa da nossa desobediência. Porque aqui a congregação reclamava: ah, mas não tem água. Ah, mas agora a gente prefere... Moisés, você prefere trazer nós para morrer aqui neste lugar do que ter deixado nós lá no Egito. E murmura de novo, e quer voltar para o Egito, quer voltar para o mundo. Então o Senhor fala para Moisés: Moisés, vamos ver de novo aqui. O Senhor falou a Moisés dizendo:
Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. O Senhor pediu algo tão difícil assim para Moisés? Era tão difícil? Moisés, pega a vara. Moisés, junta a congregação. Você e Arão, junta a congregação. Depois que você pegou a vara, que você juntou a congregação, fala a rocha, Moisés. Poupa teu esforço físico, Moisés. O Senhor está falando com a gente nessa noite. Poupa o teu esforço físico. Poupa, porque a tua energia que você tem gastado com outras coisas que não tem nada a ver com a promessa de Deus para a tua vida, pode te cansar e pode impedir você de alcançar a bênção aqui, como aconteceu com Moisés. Poupa o teu físico. Muitas vezes a gente quer ir no nosso braço. Ah, não. Agora tem que ser aqui, no braço. O Senhor não mandou Moisés ferir a rocha. O Senhor mandou que Moisés falasse com a rocha. Moisés tomou a vara, juntou a congregação, do jeito que o Senhor havia dito. No 20:11, fala que Moisés feriu a rocha. 2 vezes. Por 2 vezes. O Senhor, Ele não requer de nós uma obediência parcial, não. Às vezes a gente fala, né? Não, até aqui dá para obedecer, mas também daqui para lá também me poupe, né, Deus? O Senhor sabe de todas as coisas. Aqui Moisés pegou a vara, reuniu a congregação, mas não falou a rocha, feriu a rocha. O que é que o Senhor tem falado para mim e para você? O Senhor, Ele tem especificado algo para mim e para você. O Senhor, Ele tem falado comigo e com você através da palavra dEle, a maneira que Ele quer que seja feito para você conquistar o que você tanto deseja. E o que tiver em concordância com a vontade de Deus. Mas a obediência parcial, o Senhor vai rejeitar. E com tudo isso, muitas vezes a gente deixa de honrar o nome do Senhor. Porque Moisés, ele era o líder de Israel ali, representando o porta-voz do Senhor. O que ele fez ali, ele quis a glória para ele mesmo. Ele quis a glória para ele e para Arão. E com isso, impediu de que o nome do Senhor fosse glorificado. Tem atitudes minha e tua como líder, aonde quer que o Senhor tenha nos levantado, que tem impedido o nome do Senhor ser glorificado. Então o Senhor, Ele está querendo um conserto com a gente. Ele está querendo que nós venhamos aprender a fazer da maneira certa para que nós venhamos ser abençoados e para que o nome dEle venha a ser glorificado. Aí a gente até que pensa, né? Mas Deus do céu, que injustiça também. O homem que libertou o povo lá do Egito pelas tuas mãos, andou nesse deserto todo, viu os teus milagres acontecer, foi participante desses milagres, por causa de uma batidinha na rocha, pai, ficou fora de Canaã. Ficou fora porque era a palavra de Deus. Que os que não obedecessem, se rebelassem, ficaria fora. E nem Moisés foi poupado. Nem Moisés foi poupado. A palavra de Deus fala que a congregação de 20 anos para cima, Arão, Miriam e Moisés, não entraram na terra prometida. Aquela terra que o Senhor havia prometido lá em Números 13, que eu hei de dar. Esses não herdaram a promessa do Senhor. Mas Josué e Caleb, os 2 únicos homens que saíram do Egito. Gente, uma multidão. Uma multidão. Provavelmente mais de 600 mil pessoas, tirando mulheres e crianças, saíram do Egito. Para 2 homens herdarem a promessa.
falta de fé demais do povo. Murmuração demais. O Senhor, Ele tem me exortado, fecha essa boca. Não peca contra mim com a tua boca. Para de reclamar, para de murmurar. E às vezes Deus usa até meus filhos para falar comigo. Ai, só reclama. É o jeitão deles, mas Deus usa. Nossa, como que reclama? Amém? Deus usa as crianças dessa forma mesmo, para tentar os pais aí, ó, dessa maneira. Fala que Deus usa os filhos aí, ó. Glória a Deus, o Senhor colocou nele um capacete espiritual. Um capote ali e não aconteceu nada. Glória a Deus. Amém. Então que nós não venhamos murmurar, que nós não venhamos pecar contra o nosso Senhor, que nós venhamos nos dispor a fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos, que não venhamos perder as nossas forças, desgastando em coisas que não é coisa boa, que não é coisa que vai nos levar a crescer espiritualmente, que não são coisas que não vai ajudar em nada. E muitas vezes a gente corre para lá, corre para cá, faz uma coisa, faz outra, chega no final do dia, viu que correu em vão e está cansado. Eu estou dormindo, gente, agora que eu fui cobrir, eu estou dormindo quase 12 horas por dia. Estou entrando em coma. Mas parece que é um cansaço assim. E não faz nada. Que cansaço que é esse? Fala, se pelo menos tivesse, né, em atividade, não. Cansaço, e às vezes a gente está assim. Por quê? Porque muitas vezes a gente gasta nossas forças, nossa energia naquilo que não precisa. O Senhor, Ele pergunta para mim e para você hoje. Você está afim, está disposto a conquistar a tua promessa? Talvez eu e você, a gente fique pensando, meu Deus, tanto tempo aqui no Japão. Eu e o Maurício, a gente conversa bastante sobre isso. De vez em quando eu até evito um pouco falar, eu só escuto, porque não tem jeito mesmo. A gente está aqui, vai fazer 9 anos. E a gente pergunta, o que nós fizemos esses 9 anos aqui? O que nós fizemos 9 anos aqui? Eu, na realidade, assim, materialmente falando, sim, nós pagamos algumas dívidas. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós chegamos aqui muito endividados, nós pagamos muitas dívidas. Agora, para a minha vida espiritual, eu vejo, poderia ter feito muito mais. Poderia ter aproveitado mais esse tempo para ganhar mais vidas para o Senhor. Para estar mais empenhada na obra, nas coisas do Senhor. Porém, agora eu uso um porém aqui, como os espias. Mas um porém para uma motivação certa. Eu creio que eu e a minha família temos sido guardados pelo Senhor aqui. Eu creio que eu e a minha família nós temos sido guardados pelo Senhor aqui. Quantos de nós aqui já não passamos por situações aqui no Japão? Situação de ser mandado embora, situação de destino, situação de maremoto, é da usina que exala o veneno por aí. E de todo esse mal o Senhor tem nos guardado. De todo esse mal o Senhor tem guardado a nossa família. Se o Senhor ainda não mandou a gente embora daqui, o Senhor ainda tem algo comigo e com você aqui. E talvez a promessa que você esteja esperando está baseado nessa palavra que nós lemos hoje. Vamos murmurar menos contra o Senhor. Vamos nos posicionar mais diante daquilo que o Senhor quer comigo e com você. Vamos obedecer mais e reclamar menos. Vamos procurar honrar o nome do Senhor através da liderança que Ele tem posto em nossas vidas. Vamos educar os nossos filhos de uma maneira melhor. Vamos falar com nossos filhos de uma maneira diferente. Vamos expressar o amor de Deus para eles de uma maneira correta. Se nós somos conhecedores da palavra do Senhor.
o Senhor vai nos ensinar a fazer da maneira correta. Na igreja, vamos liderar com responsabilidade. Viu o erro de um, de outro? Chama o irmão. Irmão, vamos orar. Vamos pedir a Deus direção nessa causa. Vamos fazer de uma forma diferente, forma a qual a congregação não venha a ser contaminada pelos erros. Vamos fazer de uma forma que o nome do Senhor venha a ser exaltado, engrandecido. O Senhor, Ele quer formar uma liderança com responsabilidade. Ele quer uma liderança forte. Ele quer uma liderança que não retroceda. Ele quer uma liderança como Josué e Caleb. Como Moisés também. O erro de Moisés foi não ter obedecido ali. Eles já estavam tão pertinho de Canaã. Estavam tão pertinho. Um palmo da bênção. Um palmo da bênção. Mas não entrou. Não entrou na Canaã, na terra de Canaã. Entrou sim na Canaã celestial. A gente crê que sim. Mas poderia ter aproveitado a terra que mana leite e mel ali. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Que nós venhamos nos posicionar. Porque muito o Senhor tem para nos dar, para nos abençoar. O Senhor tem uma terra boa, uma terra que mana leite e mel para nós também. E temos que perseverar, senão até mesmo a Canaã celestial a gente perde. A igreja não pode perder o foco. A rebeldia gera morte. E morte eterna. Então que nós venhamos nos posicionar diante desse nosso Deus. E dizer, Senhor, até aqui, Pai, eu tenho feito errado. Eu tenho agido errado pensando que estava certo. Mas eu quero teu perdão. Vamos nos colocar de pé? Sabe por quê, meus amados? Um erro meu, um erro teu pode levar uma congregação toda ao erro. Um erro meu, um erro teu pode levar a nossa casa a errar, a pecar contra o Senhor. Então que nós, nesta noite, nós venhamos nos arrepender diante do Senhor. Para que aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, a gente venha alcançar. Não pela nossa força, pelo nosso braço. Se é o teu ministério, que você quer um ministério restaurado, quer um ministério com a unção de Deus, eu falo, Deus, eu quero ser usada pelo Senhor na unção do teu Espírito, que é santo, Pai. Mas para isso a gente sabe que tem condições. Assim como Josué e Caleb reconheceu que havia condição para adquirir aquela boa terra, a gente sabe também que para alcançar nossas promessas, o Senhor coloca algumas condições. Então que nessa noite nós venhamos mesmo nos colocar diante do Senhor, clamando a misericórdia dEle, o perdão, a ajuda, declarando que somos realmente dependentes dEle e pedindo perdão pelas vezes que nos rebelamos e que deixamos de acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, Tu és um Deus santo, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus de misericórdia, um Deus de paciência, Pai. Porém, Senhor, sabemos também que Tu és um Deus de juízo. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a Tua igreja, Pai, a Tua noiva, apresentar a minha vida, Senhor, diante de Ti nesta noite. Queremos, Senhor, clamar a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Porque temos andado errantes, Pai. Temos tido conceito errado, Senhor. Mas em nome de Jesus, que esse conceito errado nesta noite venha cair por terra em nome de Jesus. E que Teu nome venha ser honrado e glorificado através das nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor, ser uma liderança, Pai, capacitada e fortalecida por Ti, Senhor. Não queremos depender do nosso conhecimento nem da nossa força, Pai, mas queremos depender somente de Ti. Queremos pedir a direção do Teu Espírito, Pai, em tudo que formos fazer, Senhor. Sabemos que muitas vezes não somos abençoados aqui nesta terra, Pai, não por Tua causa, Pai, mas por desobediência nossa mesmo. Pai, em nome de Jesus, pedimos que Tu venha, Senhor, endireitar o nosso foco. Que Tu venha, Senhor, em nome de Jesus, mudar todo conceito errado. Venha tirar do nosso meio, Senhor, toda infamação, Pai.
da tua congregação, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Pai, nós pedimos a ti a intervenção do teu Espírito Santo, a tua intervenção, Pai, sobrenatural sobre a tua noiva, Pai, por todo ataque que o inimigo tem assolado, tem tentado, Senhor, para destruir a tua congregação, tem feito, Senhor, para que nós venhamos perder o foco, Pai, daquilo que tu tens para nós. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de rebelião, tudo aquilo, Senhor, que Satanás tem usado para nos afastar de ti, seja retirado em nome de Jesus, Pai. Todo espírito contrário à tua vontade, Senhor, seja retirado em nome de Jesus. Queremos ser santos, ó Pai, como tu és santo. Queremos apresentar diante de ti nossas vestes manchadas e nossas mãos sujas e pedimos a tua misericórdia, Pai. Que nesta noite nós venhamos sair daqui não da mesma forma que entramos e venhamos, Senhor, a obedecer a tua palavra. Venhamos, Senhor, em nome de Jesus, nos posicionar diante daquilo que tu tens para cada um de nós. Pai, ajuda os pais, Senhor, a ser bons líderes em casa. Ajuda os filhos, Senhor, a obedecer os pais, Deus, no nome de Jesus. Ajuda a liderança da tua igreja, dá visão, Senhor, em nome de Jesus, para que eles não venham pecar contra ti, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, cobre teus filhos, Pai. Cobre esse ministério que o Senhor tem levantado, Deus, no nome de Jesus. Tira todo intento do maligno, Pai, toda obra demoníaca contra a tua igreja, contra o teu povo, que não venha prevalecer, pois não queremos perder a visão, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque queremos sim, Senhor, uma terra que manda leite e mel, Pai. Queremos também, Senhor, a convicção, Pai, de que entraremos em Canaã celestial, ó Deus. Ajuda-nos a perseverar, a continuar, não deixa-nos, Senhor, desanimar, ó Pai, em nome de Jesus. Com toda dificuldade, Pai, com todo gigante, com toda a muralha, com tudo aquilo, Senhor, que tem aparecido em nossa frente para tentar nos parar, que o Senhor seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É o clamor, Senhor, da tua igreja nesta noite. Nos ajuda, nos capacita, nos fortalece para aquilo que o Senhor tem nos separado, Deus, no nome de Jesus. Dai-nos a visão correta, Deus, no nome de Jesus, a unção do teu Espírito Santo, o discernimento que só pode vir de ti, Senhor. Que não venhamos resolver nada, Pai, tomar nenhuma decisão que não proceda, Senhor, de ti, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa cada lar representado aqui nesta noite, porque eu creio que o Senhor falou com cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, que venhamos guardar essa palavra em nosso coração para não pecar contra ti, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada filho teu. Cada um daqueles, Pai, que verdadeiramente fez um propósito nesta noite, Pai, de voltar, Senhor, à essência da adoração. A fazer aquilo que apraz o teu coração, Pai. A estar em obediência à tua palavra e às autoridades que tu tens eleito sobre nós, Pai. No nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade vinda da parte do Senhor em nome de Jesus. Amém.